A caminho da espiritualidade, com a Calmérito da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Então, hoje eu vim falar para os irmãos, algumas coisas, referentes ao local onde as pessoas, buscam a Deus, glorificam a Deus, fazem trabalhos de resgates espirituais, né? Eu queria colocar primeiro, eu já gravei em vários lugares, e estou gravando agora neste cômodo da casa. Então é um lugarzinho bem gostoso para gravar. Vocês podem notar pelo vídeo aí que não tem nada nas paredes, tudo limpo, nem cortina na janela. Por que isso, irmãos? O mais importante, da vida é servir a Deus. É fazer a vontade de Deus, é conhecer os caminhos santos de Deus e tentar cumprir aquilo que Deus colocou na nossa vida através do plano da nossa reencarnação. E para cumprir isso que Deus nos deu, a gente precisa se conhecer. E geralmente a gente começa se conhecendo através de uma igreja, através de alguém começar a falar alguma coisa para nós das grandezas de Deus, e você geralmente segue o centro espírita, o centro de Umbanda, o centro de Candomblé, uma igreja evangélica, uma igreja católica, e a pessoa vai seguindo. E também vai acontecendo a evolução espiritual. Toda vez que o irmão e a irmã, porque todos nós somos médios, todos somos médios, porque aquele padre que fala bonito, que o Espírito Santo fala na boca dele, então ele é um médium que canaliza com os Espíritos de Deus, O pastor canaliza, também tem os dons divinos, que nada mais são do que a canalização com os seus dons que Deus tem, Deus dá para ele, que é a mediunidade. E assim como os outros, Então todo mundo que fala, que mostra, quer mostrar as coisas santas de Deus, que quer falar das coisas santas de Deus, ele tem dons, Tem dons de mediunidade, Tem dons que algumas denominações falam o Espírito Santo de Deus, Os Espíritos de Deus, daí quem acredita lá em São Judas, São José, Maria, E daí tem todos, porque são todos de espíritos de luz, Os espíritos de luz vêm e através dos dons, que é a canalização, eles falam por intermédio dos irmãos, E falam para o público, Falam para o público em geral. Nas igrejas, nos centros, um vídeo por YouTube. E sempre essa vontade, ela vem de dentro, ela vem sempre, a vontade de ser padre, de ser pastor, de trabalhar no centro espírita vem de dentro. Porque a luz, ela está dentro de nós, A centelha divina está dentro de nós. Então a luz, ela se manifesta de dentro para fora. Sempre a luz vai se manifestar de dentro para fora. Muitas vezes a gente vai procurar alguma coisa, em vários outros lugares, vai procurar um profeta, vai procurar alguém, Até isso ajuda no começo, Eles nos ajudam muito, porque todo mundo precisa de alguém para se escorar, de alguém para poder levantar, de alguém para aprender a caminhar, Até que a pessoa começa a se desenvolver e correr, e trabalhar e caminhar sozinho. Ou vai caminhando e com o passar do tempo vai ficando independente, Não precisa mais de outras pessoas para caminhar. Ela caminha por si só. Exemplo disso, nós podemos dar exemplo de Jesus Cristo, de Sai Baba, de Buda, de Rovena, Mestre Lanto e tantos outros, que
depois de uma certa caminhada, Osho, né? Depois de uma certa caminhada, eles foram sozinhos, né? Daí, além deles ser caminhando sozinho, eles já são luz para iluminar o caminho dos outros, né? Eles trazem as verdades de Deus, trazem os conhecimentos de Deus, e eles mesmos, né, vão iluminando o caminho de outros irmãos que estão também subindo, né? Subindo em direção ao desenvolvimento espiritual. E essa subida do desenvolvimento espiritual, irmãos, a gente não pode assim, né, achar que é rápido, né? Porque isso pode levar a reencarnações, diversas reencarnações, 12 mil anos, 10 mil anos, 5 mil anos, 2 bilhões de anos, e porque a gente sempre vai evoluindo, né? No planeta Terra, você pode chegar a um certo nível, né? Um nível que nem Jesus Cristo, porque não tem mais como você evoluir encarnado, né? Você já vai fazer, já vai ser bom, vai fazer as coisas para outras pessoas, vai muitas vezes libertar, ter o dom para libertar algum irmão de uma doença, vai ser a luz, né? Porque a luz quer dizer o ensinamento, né? Vai ser o caminho, a luz, né? O ensinamento, né? Da onde as pessoas vão seguir a pessoa, né? Que vai estar falando. Isso acontece muito nas religiões, né? Então, e essa evolução, ela sempre vai ser de dentro para fora, porque você não sente vontade de. Você muitas vezes não pensa assim, ah, mas eu vou na igreja porque eu preciso ouvir a palavra. Eu vou na igreja, vou no centro espírita porque eu preciso disso, eu preciso conversar com o preto velho, eu preciso conversar não sei com quem. Vou na igreja porque eu preciso conversar com o padre. E você sempre sente da onde? De dentro para fora. Todos os sentimentos nossos, né, são de dentro para fora. Como nós somos um espírito criado por Deus, onde é que está a centelha de Deus? Está dentro, e ela tende sempre a se revelar de dentro para fora. Então os espíritos eles vão caminhando, se desenvolvendo, né? E fazendo aquilo que vieram para fazer. Muitos começam a escalada espiritual, desistem, né? Por causa de vícios, por causa de pessoas, né? Por causa do amor da vida dele, né? Por causa de uma profissão. Muitas pessoas aí querem se vencer na vida, né? Através do trabalho, através da própria empresa. É errado? Não é errado, né? Não tem nada de errado. Ela vai deixando de lado um pouco talvez até esse sentimento espiritual que ela já teria, né? Que ela tinha desde criança. Essa influência que ela tinha, né? No coração, na mente do mundo espiritual elevado, né, dos nossos irmãos queridos, que eles vêm intuindo, né, as pessoas a buscar, a ir, a fazer, a orar, né, a jejuar, a fazer as coisas, a meditar, né, e buscando as coisas celestiais. E as pessoas vão evoluindo sempre de dentro para fora. Começam geralmente, né, em casa e depois vão para uma denominação espiritual. E depois a tendência é delas ficarem, né, dentro de uma denominação. Quando elas evoluem demais dentro de uma evolução, dentro de um local, elas vão ser ministros da Igreja Católica, vão ajudar dentro da Igreja Católica, ou vão ser freiras, ou vão ser padres, né? Na igreja evangélica vão ser ministros, vão ajudar na obra da piedade, vão ajudar como pastor, como pastora, né? E vão evoluir. As pessoas sempre têm que ficar onde elas se sentem bem, evoluir e crescer. Mas também chega um ponto que o padre, né, chega um ponto, vai ser bispo, vai ser cardeal, vai ser bispo, vai subindo, né, que seria o papado, né, a parte mais alta, né, dos outros teria as escalas hierárquicas espirituais de cada igreja, de cada denominação, né, os monges, né, budistas, então você vai evoluindo de uma certa ponto. Só que você chega num nível aqui, vocês concordam que chega num nível na carne que você não consegue mais evoluir? Então aí você tem que mudar de denominação muitas vezes, procurar alguma outra coisa para você evoluir. Isso muitas vezes não é naquela encarnação, naquela vida. Você vai desencarnar, vai morrer, vai nascer de novo. Na outra vida você não consegue evoluir nada espiritualmente, porque você precisa evoluir alguma coisa. Você precisa ter outros conhecimentos, né? Conhecimentos técnicos, fazer faculdade, talvez ter uma família e assim vai. Porque
A espiritualidade, quando você evolui, quando você chega ao ponto de ser um mestre, chega ao ponto de ser um Cristo, né? Porque Cristo é uma hierarquia espiritual. Você faz tanta coisa boa que quando você desencarna, você chega à hierarquia de Cristo, né? A hierarquia de Cristo, quando você começa a hierarquia, níveis de estágios de ser um crístico, né? E você vai evoluindo. Estágio de ser um anjo, né? Arcanjo, né? Serafim, né? E assim você vai, anjo, arcanjo, serafim, e você vai subindo nas escalas. Quando você desencarna, desencarnado, você vai subindo nas escalas, e desencarnado também você vai subindo nas escalas hierárquicas espirituais. Talvez não são nem assim que o mundo espiritual fale, né? Querubins, serafins, talvez seja outra denominação. Geralmente é outra denominação, né? Do que aquelas que a gente dá aqui na Terra. Então você vai evoluindo, vai crescendo tanto aqui como espiritualmente. Toda vez que você encarna, vem para uma missão, não vem para uma missão, você vem fazer as coisas e você evolui, faz as coisas para Deus e começa a se interessar pelas coisas de Deus e andar no caminho, na retidão de Deus e conhecer as leis universais de Deus. Você evolui bastante aqui, porque a sua vida aqui na Terra vai ser melhor, a sua vida encarnada será melhor. Porque Deus e o mundo espiritual, né, de luz, eles vão te acompanhar, eles vão te proteger, eles vão dar um jeito das coisas começarem a acontecer na sua vida, porque você está buscando as coisas espirituais, então eles vão dar um jeito de aquelas coisas boas acontecer. Assim como os irmãos trevosos, né? Se você busca as coisas ruins, eles vão dar um jeito de cada vez mais você se enfiar no mundo trevoso. Daqui a pouco você está assaltando, daqui a pouco você está traficando, daqui a pouco você está num grupo armado e assim vai. Né? Cada vez você vai sendo envolvido cada vez mais pelas trevas, ou você vai subindo e vai sendo envolvido cada vez mais pela luz. Isso é normal, só existem dois caminhos. Né? Você não consegue ficar em cima do muro, né? Ou você está pro lado da luz ou você está pro lado das trevas. Não tem como você ficar. Ah, eu vou ficar aqui na igreja quietinho, né? Não vou fazer nada. Mas daí você pensa coisa ruim, porque daí você dá vaso para as coisas ruins, pensamento ruim, começa a falar mal de um ou do outro, começa a fazer fofoca e você sem querer cai para um mundo trevoso, né? E daí os espíritos negativos começam a baixar a tua vibração e eles começam a entrar e te intuir. E você começa cada vez mais a entrar nessa intuição e você começa cada vez mais a cair. E assim como os irmãos espirituais do lado positivo, do lado da luz, começam a intuir, você cada vez mais vai subindo. Mas sempre entendendo que essa força, essa luz, essa vontade, ela tem que vir de dentro de você, ou ela vai vir de dentro sempre. Porque a centelha de Deus está dentro de nós, então sempre vai vir de dentro. Por mais que alguém fale, né? Por mais que alguém fale que lá é bom, que lá o irmão que prega é fogo que desce do céu, né? Uma linguagem evangélica, eu fui evangélico, né? Uma linguagem, um fogo que desce do céu, porque lá Deus fala francamente, cara a cara com a gente, de face a face. Mas se você não quiser ir, se você não sentir vontade de ir, ninguém te tira. Então sempre vai ser a tua escolha, sempre vai ser o teu livre-arbítrio. Né? Sempre vai ser, você vai decidir o que você vai querer. Então, isso eu estou falando para os irmãos, as irmãs poderem entender, né, que sempre a evolução é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Você não consegue evoluir de fora para dentro. Você consegue sim pegar os conhecimentos, mas você vai trabalhar dentro de você e vai usá-los conforme o teu entendimento, conforme a tua evolução espiritual. Aí você tendo os conhecimentos, você vai usá-los. E usando, você vai cada vez evoluir mais espiritualmente. E cada vez mais que evolui espiritualmente, você desencarna, você vai para um lugar mais elevado. Você vem de novo, encarna, faz as coisas certas, faz as escolhas certas, você desencarna e vai para um lugar mais elevado do que aquele que você está. E o mundo espiritual vai trabalhando e vai ajudando para que você cada vez nasça, né, numa família melhor. Uma família que você já nasça, que já são ligados à parte espiritual. Né? Não importa, pode ser na igreja evangélica, pode ser na igreja católica, pode ser no centro espírita, no centro de Macumba, no centro de Umbanda, né, Candomblé. Esses centros da luz, esses centros bons, né? O teu pai, a tua mãe já fazem coisas boas, eles ajudam as pessoas, então você já cria-se nesse local. Então a chance de dar errado alguma coisa na tua vida vai ser muito difícil.
Porque Deus cria um espírito simples e ignorante. Todo espírito, né? Todo espírito, assim como Jesus, assim como Buda, assim como Rovena, Lanto, qualquer irmão, qualquer irmão, ele nasceu, Deus criou simples e ignorante e tem que passar pela evolução. Todos precisamos passar pela evolução. O único perfeito que já foi criado já é o que já sempre foi a Deus. O resto de nós, né, por misericórdia de Deus que Deus criou, nós somos todos simples e ignorantes e temos que evoluir. Começamos a evoluir em terceira dimensão, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, e nós vamos evoluindo na quarta dimensão quando estamos desencarnados, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão. E precisamos habitar um corpo de carne até a nona dimensão. Depois da nona dimensão, não precisa mais adotar um corpo de carne, você já está em corpo espiritual e pode ser de mental superior para cima, né? Aí vai ser só evolução e cada vez mais você evolui, né? Cada vez mais você evolui, cada vez mais você evolui. E essas evoluções elas vão trazendo as coisas espirituais, mas sempre de dentro para fora. Então quando você começa lá a conhecer o mundo espiritual através de sonho, através de visão, e o mundo espiritual começa a se revelar para você, um mundo espiritual positivo, e você começa a ver, às vezes você vai para a igreja por causa que você teve um sonho, teve uma visão, e as coisas começam a acontecer, e começam a se revelar, e as coisas começam a crescer na tua vida. E você vai vendo que aquilo que você fala muitas vezes vai se cumprindo, os sonhos que você tem vai se cumprindo, as revelações que você tem vai se cumprindo, as coisas vão subindo. Aí a tendência de você cair dentro de um grupo religioso, né? Dentro do grupo religioso você vai aprender e vai fazer conforme eles fazem, né? Se aquele grupo religioso tem santos, né? Você venera santos, então vai ter estátuas, imagens de santos, né? Se ele faz queima-vela, você vai queimar vela. Se ele faz trabalho na floresta, você vai fazer trabalho na floresta. Se ele faz despacho para santo, para Exu, para não sei o que lá, você vai também fazer. Exus, quando você faz, só quero fazer uma colocação aqui, irmãos, um adendo aqui. Exus, quando eu falo de Exus, são Exus que se passam, aqueles espíritos que se passam por Exus, né? Porque o Exu de verdade, né? Ele não precisa, Iemanjá, Pombagira, essas coisas, eles não precisam de Deus, né? Soldados de Deus, eles não precisam de vela, eles não precisam que você mate galinha, mate animalzinho, faça oferenda, eles não precisam. Quem precisa são espíritos trevosos que se passam por esses irmãos, né? Que são da luz e que eles se passam por isso para enganar as pessoas. Dito isso, vamos continuar. Você vai, onde você for, no centro espírita, né, no centro de Umbanda, você vai se trajar conforme eles, porque assim você vai entendendo. Você vai evoluindo o local que você está, porque você vai crescendo espiritualmente e você vai evoluindo. Você vai ajudando as pessoas e você também vai evoluindo, né, irmão e irmã? E cada encarnação que você vem, você vai mudando. De repente você começa na igreja católica, fica lá 5, 6 encarnações, fica lá 600, 700 anos, né? Depois sai, vai para uma igreja evangélica, depois vai para uma denominação espírita e assim você vai evoluindo. E cada lugar que você vai, você leva a sua centelha e leva aquela vontade de crescer que está dentro de você. E sempre a evolução vai ser de dentro para fora. Até o ponto que você chega aqui na tua evolução, no teu conhecimento, nas coisas que você viu, que você não precisa de tudo aquilo que os homens falam que você precisa. Porque você está dentro de uma denominação, elas têm os conceitos religiosos, têm os dogmas, né? Geralmente você precisa seguir. Se você não seguir, você não pode fazer parte daquele local. Então você se obriga a seguir. Se você gosta de ir em um local, você se obriga a seguir para você estar lá dentro, né, com as pessoas. Você se sente bem. Até o momento, muitas vezes, que você precisa romper com isso para você poder progredir. E você vai vendo com a sua evolução, com o seu desenvolvimento, que tudo aquilo que muitas vezes você aprendeu não precisa, né? Não precisa. Tudo aquilo que você aprendeu não precisa. Porque a evolução, ela está dentro de você. Tudo aquilo que você precisa já está em você. Só que como no mundo de terceira dimensão na carne, a gente sempre nasce no esquecimento, todos os espíritos que nascem em terceira dimensão nascem no esquecimento, a gente nasce no esquecimento e precisa reaprender certas coisas para você seguir. É como se fosse uma prova, né?
Você aprende no mundo espiritual, você aprendeu nas suas encarnações, daí você desencarna, vai para o mundo espiritual, aprende bastante coisa. E você encarna para fazer a prova. É como se a encarnação fosse uma prova que você tivesse que fazer para dizer que tudo aquilo que você falou lá desencarnado, para os espíritos elevados, que você ia ser melhor, que você não ia matar ninguém, que você não ia judiar ninguém, que você ia ser uma pessoa de luz. Então você vem no esquecimento para você provar isso. E quanto mais você ser de luz, mais você trabalha para a luz e os espíritos da luz estão com você e mais eles vão te intuindo, né? Porque você tem teu livre-arbítrio e você escolhe de que lado você vai querer jogar, qual a intuição que você vai querer cumprir ou fazer. Então eles estão te intuindo e você vai vendo o que é melhor para você. Quanto mais você vai para o mundo da luz, mais você sente as coisas positivas na tua vida e a tendência normal é que você cada vez queira ir mais. E indo cada vez mais subindo, você vai vendo que você não precisa de certas coisas. Por exemplo, você não precisa de traje, você não precisa de nenhuma coisa para pendurar no pescoço, nem para pendurar na mão, nem para pendurar, nem jogar alguma coisa não sei aonde, né? Não quero falar os nomes, né, para não ofender nenhum irmão, né? Mas os irmãos sabem o que eu estou falando. Não precisa colocar sal nas portas, não precisa fazer oferenda, não precisa fazer despacho, não precisa acender vela, não precisa comprar imagem de santo, porque tudo está dentro de você. Tudo que o irmão e a irmã precisa está dentro de você. Mas, infelizmente, irmãos, para você descobrir essa luz, esse caminho, porque Jesus trouxe a luz do Evangelho. O que é a luz do Evangelho? Conhecimento. Os irmãos espirituais trouxeram a luz, né, que é o conhecimento. Trouxeram um livro. Chico Xavier escreveu mais de 400 literaturas, né, 400 livros, né? Então ele trouxe o conhecimento, que é a luz, né? Sempre a luz vai ser o conhecimento. E você tem esse conhecimento. E você tem a luz de Deus dentro de você que faz com que você tende a buscar esse conhecimento. Você pode negar essa luz ou pelo teu nível de evolução, você pode até no começo, né, das encarnações você não querer correr atrás, mas vai chegar um nível de evolução em que você não vai conseguir viver sem isso. Então você vai ter que correr atrás. Senão você não vai se sentir bem, irmão. Não vai se sentir bem, você corre. Não está bem aqui, não está bem ali. Não está bem nesse local, não está bem no outro, não está bem casado, não está bem com filho, não está bem isso, não está bem com o carro zero, não está bem com a casa zero, nova. Vai sempre querer alguma coisa. Então isso muitas vezes essa evolução, essa luz que está dentro de nós, né, que faz com que a gente procure a evolução, que faz com que a gente corra atrás da evolução. Então você vai chegar num ponto, igual eu estou mostrando para os irmãos hoje aqui, nesse cômodo que eu estou gravando, que não tem nada. Nada, simplesmente nada. Não tem nada. Não tem imagem de nenhum santo, não tem imagem de pombagira, não tem imagem de preto velho, não tem imagem de Iemanjá, não tem imagem de Exu, não me trajo como Exu, como pombagira, não me trajo como ninguém, não preciso ter aquelas roupas de padre, não preciso ter o paletó do pastor, não preciso ter nada, porque você vai evoluindo e vai vendo que tudo isso não que não precise, não que seja bobagem, né? Porque a gente tem que respeitar cada irmão. Mas você vai vendo que isso não precisa com o passar do tempo, porque é a luz, né? Você não precisa, por exemplo, eu vou me batizar porque eu preciso ser salvo. Se você ler o Evangelho, buscar as coisas de Deus, se espiritualizar, buscar outros livros, abrir a tua mente, você vai ver que está tudo dentro de você. Então, cada vez mais que você faz a sua reforma íntima, que é amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo, e você vai evoluindo cada vez mais, vai ajudando, e vai conhecendo as leis universais, e vai lendo os livros, pode começar pelos 4 evangelhos, pelas 5 obras de Kardec, vai lendo livros lá de Chico Xavier, vai vendo o que você precisa, os canais no YouTube, né? Eu comecei com canais no YouTube, foi umas coisas muito maravilhosas que o mundo espiritual colocou na minha vida, que eu queria desenvolver e crescer. E assim eu fui buscando através dos vídeos no YouTube, passava muitas vezes horas e horas vendo vídeo, né? Porque daí você vai gostando, você vai evoluindo, você vai cada vez mais se
você crescendo espiritualmente, cada vez mais os espíritos da luz chegam perto de você e cada vez mais a centelha divina brilha mais dentro de você. E você não consegue ficar assim, cada vez mais você quer mais, e cada vez mais você quer mais, e cada vez mais você vai evoluindo, e essa evolução, ela vem perto de você, e você não consegue deixar. É um vício, mas é um vício positivo, é um vício das coisas de Deus, né? Você continua vivendo sua vida normal, só que você não faz as coisas erradas, você conhece as leis divinas e você começa a fazer as coisas certas de acordo com a lei divina. E você vai vendo que na tua casa não precisa ter nada espiritual. Não precisa ter nada, não quero falar o nome, né? Mas não precisa ter nada, nenhuma religião, você não precisa deixar nada em casa. Não precisa deixar foto, não precisa foto de nada na tua casa. Porque a evolução espiritual, o mundo espiritual vai estar próximo de você da luz. Então nada vai acontecer. Do que não for para acontecer, né? Porque o que for para acontecer vai acontecer. Ou se você está na luz, mas você escolhe, ou, por exemplo, você é intuído a não sair hoje à noite, mas você quer sair para jantar fora, ou quer sair para visitar não sei quem, mas você tem uma intuição de não sair, você sai, acaba batendo carro, acaba furando pneu, acaba tendo um estresse, né? Ou deixou o carro na rua onde é que não devia, e alguém passou riscou e você teve um estresse. E eles estavam tentando impedir isso que você não fizesse, né? Não passasse por esse estresse, você foi lá e teve o estresse. Então eles vão intuindo, o mundo espiritual vai intuindo, vai mostrando para nós, né, como servir, como fazer, como andar, né, como nos proceder. Porque você não precisa deixar de viver, deixar de ter as amizades, deixar de ter aquilo. Cara, se você conseguir parar de beber, é uma coisa boa, porque é um vício. Deixar de promiscuidade, ótimo. Deixar de passar os outros para trás, ótimo. Deixar de falar mal, deixar de fazer fofoca, ótimo. Deixar de derrubar os outros, ótimo. Né? Deixar, se tem um comércio que é entrochar nos outros, quer ganhar muito dinheiro, né? Compra um negócio por um valor que é colocar 400, 500%, 600%. Então, você fazendo as coisas simples, né? Você sendo simples, né? E prevenido, né? Prudente, simples e prudente, né? Você vai evoluindo e vai conseguindo, né, as coisas espirituais e vai crescendo espiritualmente, vai se desenvolvendo e Deus vai aparecendo na sua vida cada vez mais. A luz de Deus vai aparecendo na sua vida e você vai crescendo e vai se desenvolvendo e vai sendo um com o Pai, vai sendo um com Deus. Quando Jesus falava assim, Deus fala na minha boca, né? Porque ele era um com Deus, era um com Cristo planetário, era um com os irmãos ascensionados. Então, quando ele falava, é como se fosse Deus falando na boca dele, porque ele falava do amor de Deus, ele falava das leis de Deus, ele falava que Deus era bom, ele falava da luz, que é o conhecimento de Deus. Então, ele trazendo essa luz, que é o conhecimento de Deus, e ele estava falando em nome de Deus, é como se Deus falasse na boca dele. Por isso que ele fala assim, Deus fala. Quando eu falo, Deus fala. Aonde eu estou, Deus está. Porque ele fazia as coisas de Deus, e aquilo que ele era intuído fazer por Deus e pelos irmãos, né, espirituais, pelos irmãos ascensionados, ele fazia. Então eles estavam cada vez mais perto dele. E cada vez mais ele sentia, eles intuíam ele, cada vez mais ele fazia, e cada vez mais ele se aprofundava nas coisas do bem, da luz. E você se aprofundando, ele não cria mais as trevas assim como nós, como você, como eu. Se você se aprofundar na luz, você não vai querer mais as trevas, você vai querer ficar com a luz, sempre a luz. A luz é mais importante do que as trevas, né? As trevas você vai enjoar, e a luz você não enjoa. Porque o crescimento espiritual na luz, ele transcende, né? Você cresce aqui na Terra, você vai para um planeta, vamos dizer que você vai para Marte, né? Vai conhecer os irmãos de Marte lá, vai desenvolver com eles. Daí você vai para outro planeta. Daí você está nesse universo menor, você passa para outro universo menor, daí você passa para outro universo menor, e você vai crescendo, e vai se desenvolvendo, e vai vendo. Aí você passa para esse universo maior, né, que nós temos aqui. Daí você desenvolve aqui, depois desenvolve aqui, você passa para um outro universo, né, grande. Dentro desse universo grande você tem os universos menores. Você tem os mundos paralelos, os reinos paralelos para você viver e você desenvolver. Então as coisas espirituais do amor, do bem, da graça de Deus, elas são infindáveis. Você nunca vai passar a eternidade você vai evoluir, você nunca vai cansar de evoluir.
Já as coisas negativas, né? Você aqui na Terra, você, como é um planeta prisão, você não vai evoluir até um certo ponto negativamente, né? Vai matar, vai fazer as coisas erradas, vai roubar, vai fazer um monte de coisa, vai desencarnar, vai descer lá para baixo, vai ser escravo deles até a ponto de você ser alguém grande. O mago negro, por exemplo, vai dominar muitas pessoas, vai, mas sempre no ódio, sempre no sangue, sempre na destruição, sempre alguém vai estar caído para você passar por cima, né? E do contrário, pela luz você vai levantar, as pessoas vão estar junto com você. Todo mundo junto e todo mundo vai levantar junto para desenvolver e crescer. Então a diferença de você andar na luz é gritante perto das trevas, né? É gritante. Então, se eu pudesse dar um conselho para os irmãos, né, escolham a luz, busquem os conhecimentos, né? Tem vários canais que eu já vi, que eu vejo, por exemplo, o canal do professor Lércio Fonseca, muito bom, o canal do Casa das Formas de Oração, excelente, espiritualidade na prática, Arcas Ramatiz, e tantos outros que Deus vai colocando, os irmãos espirituais vão colocando na sua vida, né, na sua tela, lá e você vai lendo livros, tem audiolivros e você vai crescendo, vai se espiritualizando, vai lendo e vai se desenvolvendo espiritualmente e as coisas vão dando certo na sua vida. E muitas vezes, se você faz as coisas certas, irmão, você quer acertar, mas as coisas ainda não melhoraram, é porque ainda tem resgate de vida passada. Ainda tem resgate, você precisa resgatar alguma coisa de vida passada. Por isso que você precisa continuar, né? Ah, eu estou fazendo as coisas certas, indo mais na igreja, não estou mais bebendo, não estou mais usando droga, não estou passando ninguém para trás, mas não consigo, não tenho um serviço, não paro no serviço, não consigo evoluir. Calma, vai com calma. Vai com calma porque você tem uma evolução para fazer, né? Mas escolha sempre os caminhos da luz. Sempre os caminhos da luz. Pega o caminho da luz. Porque se você ainda não conseguiu deslanchar, não conseguiu crescer, porque você está pagando coisas de vidas passadas. Como eles não deixam nós lembrar, né? Nós estamos aqui encarnados e como eles não deixam nós lembrar, o que será que a gente foi no passado, né? Um general, uma pessoa grande, uma pessoa pequena, um ladrão, um assassino, quantas pessoas a gente já fez coisa errada. Então você tem que vir para fazer certos acertos, né? Para acertar tudo que imagina assim, nas tuas vidas, nas suas encarnações, tudo que você faz, você precisa vir para acertar. Não tem como você fugir disso, irmão, irmã. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Não tem como fugir disso. Se você plantar as coisas boas, vem bênção, né? Se você planta as coisas más, vem maldição, que você vai ter que pagar, vai ter que acertar. Se você mata alguém, você vai ser morto por alguém. Se você bate alguém e essa pessoa perde uma perna, você vai ter que acertar. Talvez alguém vai ter que bater em você, você vai ter que perder uma perna também. Sempre as leis universais, as leis que Deus criou são imutáveis, né? Aquilo que você faz, você precisa vir acertar. Não tem como você fugir disso. Então, acho que é isso, irmãos, né? Você precisa sempre crescer e evoluir. Busca as coisas dos céus, né? O resto, o mundo espiritual, Deus coloca na sua vida como melhor lhe prover, né, irmão? Então, fique na paz de Deus, Deus abençoe, que a graça de Deus, de Jesus, abunde em vossos corações, Deus abençoe muito. Espero que os irmãos tenham entendido essa parte, né, irmãos? Deus abençoe, a paz de Deus, até o próximo vídeo.